Olá, tudo bem? Meu nome é MF Martins, esse aqui é o Universo em Pixel e a gente vai falar sobre o desenho mais antigo do mundo. É muito curioso parar para pensar sobre essa questão porque em algum momento da vida todo mundo fez algum tipo de desenho. E se a gente fechar os olhos e tentar imaginar o que é desenho, a gente consegue visualizar, mas é muito complicado colocar em palavras o que é desenho e é o que a gente vai tentar aqui. Tentar separar desenho de arte. Porque desenho, ele tem também a etimologia da palavra, que vem de designo, ele também tem a ver com projeto. Então, não necessariamente um desenho ele tem uma finalidade artística. Por exemplo, um desenho de uma peça, de um protótipo de engenharia mecânica, por exemplo, ele vai ter a finalidade de ser um esboço ou de demonstrar como é que essa peça vai ser na realidade. Então, desenho é uma forma de representação visual daquilo que vemos, sentimos, pensamos, e não tem a ver com estética ou exatidão. Podemos iniciar um desenho intencionalmente ou despretensiosamente. Assim como uma criança pequena começa a fazer os seus primeiros desenhos. Esses primeiros desenhos que nós começamos a fazer quando somos crianças, eles têm um nome que é dado, que são garatujas. As garatujas, elas começam na primeira infância. E quem tem crianças ou tem irmãos pequenos, sabe, né, que quando a criança ela começa a pegar o lápis, pegar o giz de cera, batom e começa a fazer riscos, né, fazer rabiscos, e eles são totalmente desordenados, elas não riscam somente o papel, risca chão, risca a parede. Eu tive uma sobrinha que quando ela era, sei lá, uns 3 anos de idade, ela pegou um batom e riscou o lado da casa inteiro. Então, essas primeiras garatujas, elas não têm uma intenção de representação de algo na realidade. Não é uma coisa que a criança viu e ela está tentando representar com o lápis. Ela simplesmente se deu conta de que ela pode pegar aquele objeto e conforme ela vai passando esse objeto na superfície, no chão, ele vai riscando, ela vai vendo que vai surgindo alguma coisa ali. Mas não existe uma intenção de representação de algo realmente. E ela não tem muito controle motor, né? Então ela vai fazendo meio que de qualquer jeito, não tem padrões no que ela vai formando. Essas são as garatujas desordenadas. Depois de uma certa idade, elas começam a perceber e começam a ter um controle motor melhor, elas começam a verificar que certos movimentos vão formando certas formas. Então elas começam a associar o movimento da mão, o movimento do braço a uma forma que vai surgindo. Então começam as repetições, os padrões, que a gente chama de garatujas ordenadas. Então nessa fase sempre surgem aqueles círculos, muitos círculos, zigue-zagues na diagonal, parecido com desenho de graminha. Então é nesse tipo de desenho que a gente vai se ater aqui nesse vídeo, para a proposta dele. Entendido, né, que existe esse tipo de representação visual e que são desenhos também, a gente também pode parar para pensar que desenho, ele pode não comunicar, né, não ter realmente a ideia de comunicar algo, que isso aqui é o caso dos desenhos de quando tu é muito, muito pequeno, e ele também pode ter a intenção de comunicar alguma coisa, assim como a gente percebe nas paredes, nas pinturas rupestres, né, que a gente convencionalmente chama de pinturas rupestres, mas elas também têm características de desenho. Então a gente consegue perceber os animais e alguns hábitos que existiam naquela época devido a essas representações. Essa comunicação ela pode se dar através de hieróglifos, dos egípcios e outras culturas. Elas podem se dar também através dos kanjis japoneses, até chegar até mesmo no nosso alfabeto, onde cada desenho se convencionou a representação de um som e que juntas formam outros sons e que juntas formam palavras e comunicam ideias. Quando pensamos em desenho, o que vem na nossa cabeça primeiramente é traço, né? Que desenhos são feitos de traços, mas não necessariamente, né? Ele também pode ser feito de pontos, de manchas, outras formas para te conseguir criar uma imagem.
Eu vou colocar uma imagem para vocês aí na tela, é uma imagem de uma mão, é um achado numa caverna na Indonésia. Essa mão, ela, como vocês podem perceber, ela parece estar no negativo. Não foi feito traços nessa imagem, provavelmente o indivíduo ele borrifou tinta sobre a mão em cima da superfície da caverna e quando ele tirou estava ali impresso o contorno da mão dele. Então, como pode se perceber, desde antigamente existia técnicas para criar desenhos, não necessariamente só com traços. Definido assim o que é desenho, né? Então, o desenho ele pode não ter uma intenção, ele pode ter uma intenção, ele pode ser feito com traços, manchas, linhas, ele pode comunicar algo, ele pode não comunicar algo. Então, como a gente pode perceber, ele tem um conceito bem amplo. Então, o desenho mais antigo do mundo, ele é uma ranhura em zigue-zague, que foi impressa numa concha, encontrada numa ilha na Indonésia. Esse zigue-zague, assim como as garatuchas ordenadas, né, ele tem um padrão, indicando uma certa intenção. O que é mais impressionante é que a datação dessa concha deu mais ou menos 500 mil de anos. O primeiro desenho do mundo não foi feito por humanos. Não foram aliens. Esse desenho provavelmente foi feito pelo Homo erectus. Essa concha é uma espécie de mexilhão de água doce. Ela foi encontrada por volta de 1890 pelo paleontólogo holandês Eugène Dubois. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Lá também foram encontrados um fóssil de um Homo erectus. Ele coletou esses materiais e levou para o Museu de Leiden, na Holanda, e por lá permaneceram por bastante tempo. Até que Josephine Jurgens, um biólogo da Universidade de Leiden, estava pesquisando sobre essas conchas lá da ilha de Java. Ele verificou que todas elas havia uma perfuração, o que indicava que os indivíduos que consumiam esses mexilhões, eles utilizavam alguma pedra pontiaguda, algum osso, para a abertura dessas conchas. Um colega dele foi até o Museu de Leiden e fotografou as peças do museu, e aí sim foi verificado que havia um padrão diferente em uma das conchas. Foram feitas análises com microscópio para verificação dessa linha, né, desse zigue-zague na concha, e foi constatado intencionalidade. Uma das hipóteses que se pode levantar é que ao abrir um mexilhão com um objeto pontiagudo, esse indivíduo verificou que causava, né, uma ranhura na concha e percebeu que se ele forçasse esse objeto na concha, ele conseguia riscá-la. É uma das ideias, de que ele teve consciência de que a consequência dele arranhar a concha com o objeto causava aquelas impressões. Essa descoberta ela tem uma importância científica muito grande. Isso levanta a hipótese de que ele teria uma cognição mais complexa do que se pensava. E agora, fica a pergunta, qual é o desenho mais antigo feito pelo homem? O Homo sapiens sapiens. Bom, existe uma disputa aí de qual seria o desenho mais antigo, ou pintura, enfim, mais antigo do mundo feito pelo Homo sapiens. Uma delas foi publicada pela Nature em outubro de 2014 e fala sobre desenhos encontrados em Sulawesi, na Indonésia. O método utilizado foi através de urânio e tório e data mais ou menos de 40 mil anos. A segunda publicação que reivindica o título é da caverna de Chavaux, no sul da França. Foi um artigo publicado pela Proceedings of the National Academy of Science. Em abril de 2016 foi utilizado radiocarbono para datação e aí deu mais ou menos 40 mil anos. Então assim, não tem como saber precisamente qual deles é a mais antiga. Foram utilizados métodos diferentes para datação. Esses métodos eles não são 100%, então pode ser que a gente não descubra qual dos dois é mais antigo e também aí no futuro pode ser que a gente descubra outras cavernas com desenhos tão antigos quanto ou mais. Eu vou deixar aqui na descrição os links para os artigos que eu utilizei para pesquisa e também os títulos dos livros que eu utilizei para a definição do que é desenho. Um deles é o Desenvolvimento da Capacidade Criadora, excelente livro. Ele é um pouco antiguinho, mas continua muito atual, foi indicação de uma professora, uma das aulas que me motivou a elaboração do vídeo, de seguir com esse tipo de tema. Uma das aulas, né, outra também foi a aula de desenho, que falou justamente do desenho mais antigo do mundo. E também esse aqui, o Desígnio, que ele é um compilado de várias pessoas falando sobre o conceito delas de desenho. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu gostei, compartilhar e até a próxima!